Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Já tem algum tempo que eu não venho aqui falar com vocês sobre o contexto aqui da UFMG e das nossas questões sindicais aqui da UFMG, mas hoje a gente precisa falar de uma questão que ocorreu aqui fora das regras, mais uma vez, né? Fora dos estatutos, novamente tomada aí pela coordenação do Sindifes, né? E que a gente precisa comentar a respeito, porque essas questões de democracia sindical, ela é algo muito importante e a gente não pode deixar as coisas fora do regulamento passar assim despercebido da categoria, porque senão se torna uma prática, né? Isso não é bom. Cumprir regras é algo muito importante, né? A gente está aqui na UFMG, né, na base do Sindifes, né, se preparando agora para o congresso do Sindifes, né, com todas as suas bases, o FVJM, IFMG, e Cefet-MG e o FMG, né, tá preparando aí o Contifes, que é o congresso, né, do Sindifes. A gente vai discutir pontos de extrema relevância, assim, vamos dizer que é o evento, né? O Congresso é o evento mais importante do sindicato, né? Porque ele é um evento que ele pode mudar aquilo que o sindicato tem como principal estrutura, que é o seu regramento, o seu estatuto. Então, assim, tudo ligado ao sindicato, ele é definido através do seu estatuto, suas regras, forma de eleição, os recursos do sindicato, para onde é que vai, a forma que o sindicato vai se organizar, se a eleição do sindicato vai ser proporcional ou majoritária. Vários aspectos do funcionamento do sindicato, ele precisa de um regramento através do seu estatuto. Forma de eleição dos candidatos, né? Tudo isso é definido pelo estatuto. E esse estatuto, ele só pode ser modificado no Congresso, que é esse evento que ocorre de tempos em tempos e que eu julgo que seria um dos eventos mais importantes que acontecem dentro do sindicato. Vai acontecer aqui, a gente está preparando esse processo, né? Principalmente as pessoas que foram eleitas aí para participar da comissão organizadora, né? A maioria, aqui no caso, da situação, que atualmente faz parte do grupo da atual direção, né? E aí, hoje a gente foi surpreendido, né, numa assembleia que estava falando sobre a paralisação, por um pedido, né, no caso da coordenadora geral aqui, na assembleia, né, para referendar a participação como delegado de servidores aposentados sem ter sido eleitos de acordo com o que define o estatuto, né? Ou seja, o estatuto ele é feito, tem o regramento do estatuto que define como os delegados devem ser compostos, e aí a coordenação geral aqui do Sindifes toma a decisão de foi para uma assembleia um número de 12 pessoas, se eu não me engano, querendo participar do Contifes, 12 aposentados na Assembleia dos Aposentados, né? O número de pessoas que estavam presentes na reunião eram 25 pessoas. Pela regra, e assim, inclusive com a contribuição da oposição, né? Porque a gente queria, através dessa regra, ampliar para o maior número de pessoas possível para participar do Congresso, porque a gente defende a democracia, a gente defende que tenha a participação mais ampla possível da categoria, né? E aí, por um posicionamento nosso e uma emenda que a gente fez na Assembleia que estava definindo esse estatuto, e que esse estatuto foi aprovado, a gente colocou o destaque de diminuir o número de 10 pessoas votantes, de 5 a 10 pessoas votantes para eleger um delegado, para a cada 5 pessoas eleger um delegado, visando aumentar a democracia e a maior participação da categoria.
Então nós somos totalmente a favor da ampliação, né, da participação da categoria no Congresso. Só que a gente é contra fazer isso de qualquer jeito. Se tem um estatuto, o estatuto ele precisa ser cumprido, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que o estatuto diz com relação à eleição de delegado. O estatuto ele não diz, ele não abre margem para que seja feita uma manobra para que pessoas que não foram eleitas de acordo com o que está no estatuto sejam colocados lá como se fosse na marra através de uma decisão em assembleia não convocada para essa finalidade, tá? Porque isso não estava em pauta, e que não tem instância de deliberação sobre aquilo que foi definido como regramento para o Contífice, né? O estatuto ele deixa muito claro onde as decisões devem ser tomadas. E uma assembleia igual a que ocorreu hoje, com a pauta diversa a qualquer questão relacionada ao Sindifes, não apreciada por ninguém, né, essa questão dessa aprovação que foi colocada, a não ser da situação, né, da coordenação do Sindifes e a atual direção, a oposição nem ficou sabendo que isso seria debatido lá, foi incluído de última hora, votado de última hora na tratorada. Não pode ser decidido dessa forma, porque isso fere, no nosso entendimento, a questão da democracia, porque a base da democracia é o cumprimento do regramento legal. A base da democracia é a legitimidade de que você foi eleito para ser um delegado de acordo com as normas e com a regra. Quando você começa a quebrar essas normas e essas regras, vira barbárie, vira bagunça. E parece que é isso que determinadas pessoas aí da coordenação e da direção do Sindifes quer tornar esse congresso algo que é muito ruim para toda a categoria, né? Porque as regras estão aí para serem cumpridas. A gente não é contra a participação de ninguém, né? Muito pelo contrário, a gente é a favor da ampliação, mas a gente é totalmente contra fazer as coisas sem considerar a regra. E foi isso que foi proposto e foi aprovado hoje a partir de um pedido da coordenação geral do Sindifes, que no nosso entendimento não cabe, porque não caberia a Assembleia, sem uma convocação prévia, definir sobre esse assunto, né? Então vamos lá, olha o que diz o estatuto aqui, para ficar mais claro para vocês, apesar de que eu fui dar uma olhada lá no site agora há pouco, né? Eu estava dando uma olhada lá no site, e o site do Sindifes, inclusive, né, no dia que a gente fez essa ação, para vocês darem uma olhada aqui, a gente fez essa aprovação do estatuto, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui para ver como é que está disposto essa questão do estatuto aqui, né? Do regimento do Contífice, né? Aí eu fui dar uma olhada aqui em publicações, né? Sindifes, documentos. Aí eu fui dar uma olhada aqui, vocês acompanharem aí, a questão do Contífice, né? Os documentos aqui do 8º Contífice de 2025. E eu reparei que a proposta de regimento que está no site, inclusive, não é a proposta mais atualizada, olha só. As modificações que a gente fez com relação ao número de delegados, por exemplo, não está atualizado. Isso porque as eleições dos delegados estão ocorrendo, para vocês verem como é que está a coisa em termos de transparência, né? O evento mais importante, que é o Congresso, as eleições estão ocorrendo, né? O processo está ocorrendo, o evento é na semana que vem e o regimento aprovado na sua versão final não está no site do Sindifes até o momento. Mas vamos lá, vamos discutir o que importa, que é a questão da escolha dos delegados, né? Vamos lá.
O oitavo Contif será realizado nos dias 28, 29 e 30 de maio, né, no auditório 102 do CAD 2 do Campus Pampulha da UFMG. Né? O artigo 4º. O oitavo Contif será composto pelas seguintes instâncias: comissão organizadora, plenário, no caso do Contifes, secretaria e grupos de trabalho. Ou seja, não consta aqui nenhuma informação com relação à Assembleia Deliberativa com relação ao Contifes depois que esse estatuto foi aprovado. Né? Então não caberia esse tipo de discussão como ocorreu lá. O regramento está aqui. A base de todo o processo do Congresso é o regimento interno. Então, colocar outra coisa além do que está no regimento interno já, no meu entendimento, já deixa tudo de uma forma muito estranha, no mínimo para dizer assim, ou ilegal, né? De acordo com o meu entendimento, né? Aí tá escrito aqui, isso aqui também já tá se eu não me engano, isso aqui nem é mais na versão final isso, tá, pessoal? Mas aqui tem a questão dos delegados, né? E aí, nessa assembleia que eu falei para vocês de aprovação, a gente fez um destaque. E aí tá escrito aqui, ó. Participam como delegados do Contif os trabalhadores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e FMG, filiados aos SINDIFs. Parágrafo único. Os delegados são eleitos em assembleias presenciais, virtuais ou híbrida, convocados pela comissão organizadora segundo critérios estabelecidos nesse regimento. Essa é a regra. Qualquer coisa fora disso aqui está fora da regra. O que a gente está defendendo aqui não é que as pessoas não participam, não tenham direito à voz. Muito pelo contrário, o nosso destaque foi exatamente para ampliar o número de pessoas participantes. O que a gente defende aqui, e sempre defendeu, é que as regras e os estatutos sejam cumpridos. Porque a base de todos os processos, né, principalmente processos eleitorais e decisórios, são os estatutos. Né? E o regramento desses eventos, né, que são a base de tudo. Né? Porque senão o próprio grupo que vai estar lá votando lá não tem a legitimidade que é dada, amparada a partir do que está definido no estatuto e o que é em respeito ao regimento, né, que seria o estatuto desse evento. Né? O que a gente defende é isso, porque democracia é isso. Para ser respeitado as maiorias e as minorias, tem que se seguir o regramento, porque é através do regramento é que você respeita as regras, respeita o direito e o dever de cada um, e você atinge o objetivo de ter ali um evento legítimo, né? E é isso que nós, da Frente Ampla Democrática, sempre defendemos aqui. Inclusive, quando teve aquela questão lá de escolha dos delegados aqui de forma que feria o estatuto, a gente defendeu e acabou que os delegados do SINDIFs, naquela ocasião, acabaram aí perdendo o seu credenciamento porque agiram de forma ilegal naquela ocasião, né? E esse foi o entendimento, inclusive, da plenária da FASUBRA. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, fica estabelecido os seguintes critérios. A convocação para as assembleias e reuniões setoriais se dará por meio de edital contendo data, local e pauta. É obrigatória a realização de reunião setorial previamente divulgada com a participação de, no mínimo, um membro da comissão organizadora. Lista de presença e ata. Parágrafo 3º. Fica garantida a participação de um delegado nos locais em que não forem instaladas assembleia. A reunião setorial deverá ser previamente divulgada aos filiados, com prazo mínimo de 48 horas. O quórum mínimo para a eleição de delegados das assembleias será de 5 presentes para cada delegado ser eleito, conforme quadra abaixo. Isso aqui é regra, viu, gente? É essa regra aqui que eles estão tentando descumprir de acordo com a decisão que foi tomada hoje em assembleia, que, na minha visão, é completamente legal, né? Quantitativos de delegado por unidades. Isso aqui já mudou, de acordo com a nossa proposta e o nosso destaque da Frente Ampla Democrática. No caso, a cada 5, né, pessoas, votantes, né, participantes da reunião, no caso, é um delegado. Então, essa tabela aí já mudou, mas a versão final não foi colocada ainda no site, né? E aí, essas datas aqui também já modificaram.
a versão final, como eu disse para vocês, ainda não foi colocada no site. Então, gente, eu queria, né, compartilhar com vocês a nossa insatisfação como membros da Frente Ampla Democrática, né? Somos aí oposição à atual direção do Sindifes, né? A gente não concorda com essas práticas que passam por cima do estatuto. A gente acredita que isso é arbitrário e só atrapalha a democracia sindical, né? E a gente vai lutar, como o próprio nome do nosso grupo já diz, a gente é da Frente Ampla Democrática, a gente vai lutar sempre por democracia e para que as regras sejam cumpridas, né? Eu acho que se essa decisão permanecer, o nosso Congresso, ele já vira um Congresso enviesado, né? Porque vai decidir as coisas mais importantes do sindicato. E aí, essas coisas mais importantes vão ter 7 pessoas lá que não foram eleitas de acordo com o que o regimento prevê. Então, se alguma decisão for tomada lá, será que essa decisão já não cabe questionamento? Porque foi feito de forma arbitrária? Será que não caberia? Então, assim, é um jeito muito ruim de começar, talvez, a principal reunião, vamos dizer assim, né? De um sindicato, sabe? É um jeito muito bagunçado no meu entendimento, sabe? Então eu queria compartilhar com vocês essas minhas impressões, essas minhas inquietudes, né? E colocar aí esse ponto em discussão, né? Porque regras, na minha visão, são para serem cumpridas e nesse caso aí não está sendo cumprida, como em outros casos já aconteceu, e a gente sempre vai questionar. Quando a democracia e os estatutos, né, aqui no Sindifes, tentarem ser tratorados, a gente, da Frente Ampla Democrática, sempre vai questionar, porque a gente sempre vai defender a democracia sindical. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão, né? Vou deixar aqui os links aí do WhatsApp, do grupo Direto ao Ponto Podcast, para quem quiser seguir aí e acompanhar as informações que estão sendo discutidas lá, do Telegram. E aí, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscrevam no canal e deixem aí os comentários aí do que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, que a gente vai comentar aí a respeito dessa questão aí, né? Se fizesse a coisa da forma correta, convocasse uma reunião, né, aquelas pessoas que estavam lá participassem dessa reunião, tivesse o número de assinaturas correta, nós estaríamos aqui aplaudindo. Quanto mais pessoas presentes e participantes, mais feliz a gente fica, porque a gente quer diversidade de ideias. Mas fazer as coisas passando por cima do estatuto, nós não concordamos e nós vamos questionar sempre, porque isso não é certo. Estatuto, regimento é para ser cumprido. Constituição é para ser cumprida. Se esse país tá a loucura que está, é exatamente porque tem muita gente não cumprindo o que está na Constituição. Então, pelo menos aqui, onde a gente tem uma influência, a gente tem que colocar, né, essas informações para que a categoria pense qual o sindicato que eles querem no futuro. Se é um sindicato que tratora tudo e passa por cima das regras, ou se é um sindicato que respeita as regras e respeita a democracia. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.